Hoje aqui no nosso vídeo Papo de Rádio eu quero falar sobre um problema que para muita gente é o começo dos nossos problemas. É ali onde tudo começa, é ali onde o nosso modelo foi pensado de maneira errada, é ali que nascem erros, inclusive da maneira que a gente encara a comercialização das rádios, entre outros erros, que é o problema da concessão, onde tudo começa, quando o governo caneta que ele ou ela terão o direito de usar uma concessão pública de rádio, né? Um canal público de comunicação. Você sabe que rádio não é como uma empresa normal. Eu não posso chegar num cartório e simplesmente assinar um documento e abrir uma rádio. A rádio é uma concessão pública. Então, da mesma maneira que o governo concede a alguém a concessão de utilizar aquele canal, ele pode, por qualquer razão, tirar essa concessão. Isso em regimes onde a democracia não é tão levada a sério é um grande problema. Venezuela, recentemente a Argentina sofreu muitos problemas com isso para citar uns exemplos mais recentes, né? Inclusive no Brasil se discutia muito essa questão da lei da imprensa, até que ponto isso não geraria problemas, afinal de contas os jornalistas ou as opiniões dos jornalistas e das empresas de comunicação estariam sob a supervisão do governo, que sob um argumento ético poderia, inclusive, em última análise, caçar uma concessão pública de prestação de serviço através de uma rádio ou até de uma televisão. Mas a questão, além desses problemas todos, passa também por uma questão política. Você sabe que tudo aquilo que é concessão pública, tudo aquilo que parte, né, de uma ação política abre margem para barganhas, para trocas, para princípios que nem sempre são aqueles pelos quais se declara determinada atitude. E a gente sabe muito bem que historicamente no Brasil as rádios sempre foram meio de barganha, de troca, de favores políticos. Ou você acha que é coincidência que grande parte das emissoras no país estão nas mãos de políticos? Será que esses políticos todos, né, que têm rádios, enfim, pelo menos a maioria, estão preocupados com o veículo de comunicação e querem prestar serviço à população através de uma rádio, por exemplo? Ou será que a intenção está um pouquinho acima ou abaixo disso? Beneficiamento próprio, arrebanhamento de eleitores, de votos, enfim. A gente sabe que infelizmente isso acontece muito no Brasil, e quando os interesses são pessoais, eles estão acima dos interesses da mídia, de mercado, de regulamentação, de uma prática comercial e até de uma prática artística ou jornalística ideal, correta e coerente com aquele público pelo qual a rádio se propõe a falar. Então a gente tem muitos problemas a partir dessa concessão. Mais um problema que gera uma grande aberração, que é a Voz do Brasil. Quando a gente acha que ela vai se flexibilizar, que a gente vai se ver livre desse monstro que é a Voz do Brasil, parece que a coisa anda para trás, e a gente está vendo, infelizmente, nos últimos tempos, muitas rádios que tinham uma certa liberdade de flexibilizar o horário do Brasil, através da Voz do Brasil, né, através de liminar, perdendo esse direito e voltando a transmitir esse monstrengo sob o argumento de que é preciso a Voz do Brasil para garantir a informação àqueles que não têm acesso à informação. Em São Paulo, em Porto Alegre, em Brasília, nas capitais, será que realmente as pessoas não têm acesso à informação e precisam daquele programa em plena 7 da noite, que é horário de pico, de trânsito, onde o rádio presta serviço de uma maneira muito útil, e aí aquilo é interrompido para aquele jornal político gerado de Brasília, com intenções nem sempre tão claras? Você acha isso mesmo? É claro que não. Você sabe que o Eugênio Butti, que foi presidente da Radiobras, inclusive no livro Em Brasília, 19 horas, aconselho, o livro dele é muito legal, ele conta a luta, né, que ele teve que travar para tentar pelo menos flexibilizar. No primeiro momento era extinguir, depois flexibilizar a Voz do Brasil, e as dificuldades ali dentro de Brasília, dos corredores, do Ministério das Comunicações, a Radiobras, para conseguir tirar esse monstro do ar. E aí ele conclui essa história no livro dele de uma maneira não tão otimista, mas perfeitamente coerente com quem viveu, né, nos bastidores de tudo isso, dizendo que ele não acredita no fim da Voz do Brasil. E ele explica por quê. Ele diz que a Voz do Brasil é um elemento, é um instrumento de exposição do chamado baixo clero,
dos deputados e senadores, aqueles que não têm tanta visibilidade e que precisam desse instrumento para expor a sua imagem, para estar em evidência, e eles não querem. Para o governo não faz tanta diferença, mas exatamente por não fazer tanta diferença é que não vale a pena comprar briga com esse baixo clero que garante a tal governabilidade, a sustentabilidade dos projetos, das votações. E seria uma briga, um preço alto por algo que para o governo não causa tanta influência, que é a Voz do Brasil. Então por isso a gente tem essa dificuldade, né, em conseguir flexibilizar e tirar do ar esse monstro que é um problema não na vida das rádios, comercialmente falando, claro que é, mas da população e de quem se utiliza dos benefícios da prestação de serviço do rádio, especialmente nas grandes capitais. E ainda sobre esse argumento louco num tempo de internet, num tempo de acesso à informação, quase todo mundo tem, de que é preciso garantir a informação às pessoas. É um grande absurdo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Né? Passando da concessão para a Voz do Brasil, que é fruto desse modelo de concessão e tudo mais. Porque a gente está entrando numa outra era das comunicações onde a concessão é relativizada. David Gill, Daniel Stark, o Adriano Max, o Julinho Mazei, são alguns nomes, Nilson Neal, de gente boa que tem rádio, mas é uma rádio web, que ainda não tem a relevância e a força de uma rádio concessão pública, de um canal de frequência modulada, ou amplitude modulada, FM ou AM, mas que começa a ganhar força, começa a ganhar espaço. Eu mesmo estou me pegando cada vez mais adepto a ouvir rádio web. E aí eu estou ouvindo muita coisa legal, esses exemplos que eu citei dessas pessoas e outros que têm rádio web ou podcast, como eu já falei aqui, do Léo da Radiofobia, do Luciano do Rádio Brasil, do Café Brasil. Tem tanta gente boa gerando bons conteúdos sem a necessidade da concessão da assinatura do aval público. Tá tudo virando de cabeça para baixo. Tá tudo mudando. Mas ainda não é forte. As pessoas ainda, o povão ainda tá lá, o povão ainda não tem acesso a isso, mas por enquanto é o mercado que regula isso. E por mais que de repente interesses possam segurar essa explosão, é questão de tempo. Eu não sei te dizer daqui a 2, 3, 4, 5 anos, mas é questão de tempo. Logo todo mundo vai ter acesso mais do que nunca à informação sem a necessidade do aval político, do aval público. E quando isso acontecer, onde você vai estar? O que você vai estar fazendo? Comece a se preparar para essa grande revolução da tecnologia, onde, felizmente, as mãos políticas e as canetadas, pelo menos, se afastam um pouquinho. Se depois vai se criar mecanismos para, de alguma maneira, tentar diminuir a velocidade que isso aconteça, é até possível, mas eu não acredito que isso vá impedir essa grande revolução. Então, mais do que nunca, a notícia é boa. A gente está virando os polos, invertendo os princípios e a maneira em que a gente encara a comunicação no Brasil. Se até hoje nós tivemos que viver de apadrinhamento e referências políticas, a partir de agora as coisas estão mudando. Comece a observar, comece a prestar atenção, comece a se informar, busque essas rádios webs e outras que existem, podcasts e outros meios de comunicação, porque quando nessa ponta isso explodir, na outra ponta que é o rádio, obrigatoriamente vai ser preciso uma revolução que acompanhe essa outra revolução que está acontecendo, porque senão o rádio vai ficar sem audiência nenhuma, sem ninguém para contar a história. Pense nisso e comece a encontrar posicionamentos para se encaixar nesse novo modelo e nesse novo paradigma do rádio e das comunicações, onde a abertura, onde a democracia, onde a liberdade de expressão, a liberdade de conteúdo, a liberdade de entretenimento, de informação está se tornando a tônica e, felizmente, a referência. Que venham logo esses novos ares para o bem de todos nós. Mande o seu e-mail, f.siqueira@rocketmail.com. O meu Twitter é o Flávio F. Siqueira. Um grande abraço para você e a gente se fala no próximo Videopapo de Rádio.